Nesta aula vamos falar sobre a relação fundamental da trigonometria. Seja P a imagem de um número real alfa pertencente a 0 e 2π, ou seja, P é um número que pertence à primeira volta da circunferência. Por quê? Porque ele pertence ao intervalo de 0 a 2π, né? Suponha que P pertence ao primeiro quadrante. Até aí, suponha que P pertence ao primeiro quadrante. P poderia pertencer a um outro quadrante da circunferência, porém a gente escolheu o primeiro. P poderia estar em qualquer quadrante da circunferência, que é a relação que a gente vai estudar agora, ela seria válida. Dessa forma, temos a construção ao lado, ou seja, aqui está o seu ciclo trigonométrico, seu ponto P, que é a imagem de um número real alfa, que está entre 0 e 2π. P duas linhas é quem? Velho conhecido de vocês aqui, o seno de alfa, né? Ó, sendo que alfa é o ângulo central aqui, dado por P, né? E cosseno de alfa é esse segmento aqui, ó, P', né? Esse segmento que vai de O até a P', então é o cosseno de alfa. Né, ó, a projeção do ponto P sobre o eixo X, então é o cosseno de alfa, e a projeção do ponto P sobre o eixo Y, ou seja, o eixo vertical, é o seno de alfa. A gente sabe que o raio da circunferência trigonométrica, ou seja, a distância do centro da circunferência até a circunferência, é igual a 1. E OP' é cosseno de alfa e OP duas linhas é o seno de alfa, né? Como vocês estão vendo aqui na figura, né? Tá bem, acho que dá para visualizar bem aqui quem é quem. Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo, aqui ó, o triângulozinho OP', ou seja, ó, esse triângulo aqui OP', esse triângulo aqui ó, por onde eu estou passando o cursor. Por que eu posso aplicar o teorema de Pitágoras nele? Ó, porque aqui eu tenho um ângulo reto, né? Ó. O P' nada mais é do que a projeção ortogonal de P sobre o eixo X. E quando eu falo de projeção ortogonal, eu estou construindo aqui um segmento de reta que sai de P e vai até o eixo horizontal, ou seja, o eixo X, e forma um ângulo de 90 graus com o eixo X. Para mim ter a projeção ortogonal do ponto P, essa aí é a definição de cosseno, né? Quando eu falei nas aulas anteriores, o que é o cosseno de um arco? É a projeção ortogonal desse ponto sobre o eixo X. Então, a projeção ortogonal de P sobre o eixo X é o ponto P'. E para a gente construir a projeção ortogonal, a gente sempre tem que pegar o ponto que a gente está interessado, né, em construir a projeção ortogonal dele e projetar ele ortogonalmente sobre o eixo. Quando eu falo ortogonal, eu estou me referindo ao ângulo de 90 graus. Então, para isso, ó, eu tenho que pegar esse ponto P e construir um segmento de reta que vai do ponto P ao eixo horizontal, né, ao eixo X. E esse segmento de reta, ele deve fazer um ângulo de 90 graus com o eixo horizontal, o eixo X. Então, aí eu tenho o cosseno de alfa. E, de modo análogo para o seno de alfa, porém, a gente troca o eixo horizontal pelo eixo vertical. Então, tudo isso para dizer para vocês o quê? Que aqui, ó, onde eu estou passando o cursor, a gente tem um ângulo reto, por isso a gente pode estar aplicando o teorema de Pitágoras, lembrando que o teorema de Pitágoras só pode ser aplicado em triângulos retângulos. Lembrando também, quem é a hipotenusa de um triângulo retângulo? É sempre o lado que está oposto ao ângulo reto. Tá aqui, ó, o ângulo reto está aqui, o lado oposto a esse ângulo é o lado OP, né? É o lado que não toca o ângulo reto, né, ó. Os dois lados adjacentes a esse ângulo são os lados P' e OP, né? Por quê? Porque eles são adjacentes ao ângulo. O ângulo está aqui, esses dois lados eles entre aspas tocam esse ângulo, né? O teorema de Pitágoras nada mais diz do que o quê? Que a hipotenusa ao quadrado de um triângulo retângulo é igual à soma dos quadrados dos catetos desse triângulo. Quem são os catetos dos triângulos? Sempre são os lados adjacentes ao ângulo reto, né? Então, são os lados P', P' e O, P'. A gente sabe que P', P' é igual a O, P duas linhas. E os segmentos P', P' e P duas linhas O, eles também são paralelos, né? Ambos formam 90 graus aqui com o eixo horizontal, né? Como eu já expliquei, o segmento P', ele forma um ângulo de 90 graus com o eixo horizontal,
E esse segmento aqui também forma um ângulo de 90 graus, por quê? Porque ele está sobre o eixo vertical e os eixos são perpendiculares, ou seja, eles formam um ângulo de 90 graus entre si, né? O que caracteriza um retângulo é um polígono que tem os lados paralelos, 2 a 2, né? Então, esse lado aqui é igual a esse e esse é igual a esse. Então, a gente já vem aqui, ó, a hipotenusa OP, né? Ao quadrado é igual a OP', OP' é o cateto adjacente aqui ao ângulo reto, ao quadrado, né? Mais OP duas linhas. Por que OP duas linhas? Porque OP duas linhas é igual a P', né? Era para estar aqui o P', porém, como eles são iguais, eu coloquei o OP duas linhas. Aí, ó, substituindo, a gente sabe que OP ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, o raio da circunferência trigonométrica vale 1, né? E OP é o raio da circunferência. OP', quem é esse cara aqui? É o cosseno de alfa. Então, ó, OP' ao quadrado é igual a cosseno de alfa ao quadrado, mais OP duas linhas ao quadrado. OP duas linhas ao quadrado nada mais é do que seno de alfa ao quadrado, né? Ó, tá aqui na figura. Então, a gente vai ter o que? Ó, cosseno de alfa ao quadrado mais seno de alfa ao quadrado é igual a 1. Então, dado um ponto P qualquer da circunferência, e a gente sabe que o cosseno do ângulo central correspondente a esse ponto ao quadrado, mais o seno do ângulo central correspondente a esse ponto ao quadrado é igual a 1. Vamos a um exemplo aqui que eu acho que vai fazer com que vocês entendam melhor o que eu estou dizendo. Ó. Dado o seno de x igual a 1/3, x é um arco da circunferência, com π sobre 2 menor que x e x menor que π, ou seja, x está entre π sobre 2 e π. O que isso quer dizer então? Que esse x está no segundo quadrante, né? Ó, ele está entre 90 e 180 graus. Para obtermos cosseno de x, usamos a relação fundamental, né? Ó, muito fácil. Lembrando que seno de x ao quadrado mais cosseno de x ao quadrado é igual a 1, né? Ó, tá aqui. Em que x agora é o alfa, por quê? Porque o x é o arco que a gente está interessado. Cosseno de x é igual a 1 menos 1 nono. 1 nono por quê? 1/3 elevado ao quadrado é igual a 1 nono, né? 1 vezes 1 e 3 vezes 3. 1 vezes 1 sobre 3 sobre 3 vai ficar 1 sobre 9, né? Eu vou passar esse 1 sobre 9 para o outro lado da equação, vou ficar com 1 menos 1 sobre 9. 1 menos 1 sobre 9, ó, a gente deixa todo mundo sobre o mesmo denominador, vai ficar 9 vezes 1 menos 1. 9 menos 1 é igual a 8, 8 sobre 9. Então, eu tenho cosseno ao quadrado de x é igual a 8 sobre 9. Tirando a raiz, cosseno de x é igual a mais ou menos raiz de 8 sobre 9, que é igual a mais ou menos 2 raiz de 2. Basta a gente tirar a raiz, né? A gente sabe que raiz quadrada de 9 é 3 e 8 é igual a 4 vezes 2. Raiz quadrada de 4 é 2. O 2 passa para o 2 sai da raiz e fica aí o 2 sozinho. Por quê? Porque a sua raiz é um número irracional. Como π sobre 2 é menor que x e x é menor que π, notamos que x está no segundo quadrante, como já falei anteriormente, e, consequentemente, cosseno de x é menor que zero. Lá do ciclo trigonométrico, né? Ó, a gente sabe que se x é um arco que está no segundo quadrante, o cosseno desse arco vai estar nessa região aqui, ou seja, à esquerda do eixo vertical, portanto, vai ter valores negativos. Então, cosseno de x é igual a menos 2 raiz de 2 sobre 3. É um dos valores que a gente obteve aqui e é o valor negativo pelo fato de x estar no segundo quadrante.